que é a exploração? Tem a exploração do ponto de vista econômico, que é aquela exploração que você vai querer exigir mais do outro sem dar a devida compensação, e tem aquela exploração do ponto de vista das relações sociais, onde, no caso do Brasil, é muito presente o autoritarismo, que é exatamente isso, de você sentir-se inferior a outro, de você em casa sentir-se inferior, sentir-se superior à empregada, no shopping sentir-se superior ao porteiro ou a uma nobresta. Então é dessas pequenas coisas que temos que atacar para ver a grande exploração, porque a exploração do mercado de trabalho é apenas uma consequência disso que começa nos lares, nas famílias, dessas pequenas explorações. Um grande problema, para mim, entender a exploração é o fato de eu ser homem, hétero, branco e integrante da classe média. Então, eu acho que o ser humano, em geral, tem uma dificuldade muito grande de se pôr no lugar do outro. Tivemos aqui vários depoimentos e, inclusive, alguém que esteve aqui no debate, que se afirmou ser da classe média, branco, hétero, tenha falado da exploração e não tenha, por exemplo, remetido a questão naquela exploração que começa dentro de casa, dentro do lar, dentro das instâncias de convivência social. Porque não é possível que alguém que nasça e cresça na classe média nunca tenha presenciado, por exemplo, a exploração de uma empregada doméstica, de um porteiro, de uma nobrista. Certo? Então, eu acho que são explorações que acontecem, que estão ali diariamente, mas que as pessoas, se calhar, não dão a devida atenção, até porque é só você chegar aqui, por exemplo, a ECA, e ver que, por exemplo, a empregada de limpeza, se chegar aí cedo, se passarem 20 ou 30 alunos, pelo menos 5 ou 10 vão cumprimentá-la, e 20 ou 30, se calhar, nem se dão ao prazer de cumprimentar. Então, isso já pressupõe necessariamente que é ali uma forma de exploração. É interessante que você passou o exemplo de que a mulher da limpeza vai estar aqui, vai passar 30 alunos, 10 cumprimentam ela e 20 vão passar sem notá-la. E o mais triste da situação é que no Brasil isso é quase um avanço, porque em qualquer outro lugar que não fosse dentro da universidade é bem possível que os 30 passassem e nenhum cumprimentasse. E ainda aqui existem casos de exceções. Então, se aqui é dentro de uma exceção, você imagina como é lá fora. O problema é que a sociedade realmente não enxerga esse tipo de exploração que você citou como uma exploração. Começa por aí já. O preconceito no Brasil é tão arraigado, é tão natural, que as pessoas acham anormal você questionar esse preconceito. As pessoas acham anormal uma pessoa não ter o direito de gritar com a própria empregada, porque afinal ele acha que porque ele está pagando ele tem direito de falar o que ele quiser. A cidadania não significa necessariamente algumas coisas que tem-se feito por ali. Você dar, por exemplo, uma Bolsa Família. Isto não é cidadania. Você não está a transformar a pessoa em cidadão, está a transformar a pessoa em consumidor. Mas uma ação de cidadania, aquela onde essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de terem uma formação, de terem um bom emprego, vocês podem promover ações de cidadania, ir à comunidade, debater os direitos sociais, direitos culturais, os direitos fundamentais. E é a partir disso que as pessoas vão ter noção dos seus direitos e aí sim vão partir para uma luta de reconhecimento. Porque a empregada que está a ser, por exemplo, explorada no Morumbi e a empregada que está a ser explorada no Butantã, se calhar ninguém sabe. Mas todas elas, se calhar, vivem aqui na comunidade, no Rio Pequeno. Mas se você vai lá e explica como é que é a exploração em termos de direito, ali ela vai falar, pô, é isso que eu passo. A outra também vai falar, é isso que eu passo. E a partir dali vai haver um reconhecimento comum em torno disso e vão partir necessariamente para a luta para se acabar essa exploração. Que nem o que aconteceu com a PEC das domésticas, por exemplo. É uma coisa muito boa, mas seria melhor ainda se a iniciativa teria partido das próprias domésticas. Mas não, vimos que a iniciativa partiu do próprio patronato. Uma vez mais, vem ali exposto o paternalismo, o assistencialismo, o cordialismo e tudo. E não é isso. Eu acho que se desenvolverem ações de cidadania, ações de educação social, que vocês aqui, juntamente com os alunos da Faculdade de Educação, da Faculdade de Direito, podem criar projetos de extensão, ir à comunidade, discutir isso, identificar aqueles locais onde há pessoas mais vulneráveis à exploração. Eu acho que já seria uma boa ação a partir dali.